Na China, todos os domingos, milhões de cristãos se reúnem secretamente, longe das câmeras, longe dos templos oficiais. Escondidos em casas, galpões e porões, porque nesse país, o simples ato de pregar o evangelho pode ser considerado um crime. Esta é a história de uma fé sobre vigilância, a história de homens e mulheres e crianças que arriscam tudo para defender aquilo que acredita. Esta é a fé silenciada. A China não proíbe oficialmente o cristianismo, mas impõe uma condição. A fé deve servir ao Estado. O Partido Comunista criou igrejas controladas, conhecidas como igrejas patrióticas. Nelas, os sermões, os hinos e até os símbolos religiosos são revisados e adaptados à ideologia do partido. E essa política tem um nome: sinização. A religião deve ser, antes de tudo, leal ao governo. Pastores relatam que cruzes foram removidas das paredes, substituídas por bandeiras e retrato das autoridades. Mensagens precisam ser aprovadas. A fé precisa estar alinhada ao partido. Mas enquanto as igrejas oficiais se dobram ao controle estatal, milhares de cristãos escolhem o outro caminho, o da resistência silenciosa. Mais de 30 líderes cristãos foram detidos, outros passaram por interrogatórios e muitos estão desaparecidos. Eles se reúnem fora do sistema estatal. São as chamadas igrejas domésticas, sem templos, sem placas, sem publicidade, apenas a fé e a coragem. Em 2025, dezenas de pastores foram presos em operações coordenadas por várias províncias. Entre eles, líderes da Zion Turkey, acusados de uso ilegal de redes da informação. Mas na prática, o crime deles era outro: conduzir cultos independentes. As igrejas clandestinas na China continuam crescendo, mas vivem sob o risco constante de serem presos, de confisco, até mesmo perderem a vida. Entre os dias 9 e 11 de outubro, cerca de 30 pastores e líderes da igreja Zion, uma das redes de igrejas secretas da China, foram presos ou desapareceram em várias regiões do país. A Zion foi fundada em 2007 e está presente em mais de 40 cidades. Entre os detidos está o fundador, o pastor Jin Mingri. Ele luta para manter a igreja e já foi preso por divulgar conteúdo religioso sem autorização do Estado. O Partido Comunista, que governa o país desde 1949, é oficialmente ateu e busca impor o controle sobre todas as áreas, inclusive na crença da população. Recentemente, uma onda de repressão à liberdade religiosa tem tomado o país. Em setembro, o governo proibiu transmissões ao vivo de cultos e mensagens em redes sociais. Reuniões são permitidas apenas em aplicativos e sites controlados pela Administração Nacional de Assuntos Religiosos da China. As igrejas não registradas pelo governo central passaram a ser consideradas ilegais e vêm sofrendo crescente pressão. As autoridades intensificam as ações para impor os regulamentos do Partido Comunista Chinês e tornar inviável a prática religiosa. A violência, as prisões e os interrogatórios das últimas semanas já são considerados a maior onda de repressão religiosa na China desde 2018. É que quando eles veem um lugar onde essa fé está pujante, crescendo com mais força, a liderança do governo maior acaba tendo uma preocupação e tenta limitar os caminhos dessa perspectiva de espiritualidade a partir, dessas referências cristãs. Em uma rede social, o secretário de Estado americano Marco Rubio disse que os Estados Unidos condenam o Partido Comunista pelas recentes detenções de dezenas de líderes e pede a libertação imediata deles. Para o Partido Comunista Chinês, a justificativa é impedir o que considera o uso da religião para influenciar a sociedade. Na prática, a medida evidencia as restrições à liberdade da população, um reflexo da política estatal que impõe até às religiões a obrigação de seguir os valores socialistas e a linha ideológica do governo. Nos últimos anos, o governo chinês adotou as leis,
ainda mais rígidas contra atividades religiosas independentes. Desde 2025, qualquer pregação sem autorização é proibida. Estrangeiros não podem ensinar, ministrar ou fazer qualquer atividade missionária. Transmissões ao vivo e cultos online precisam de permissões. Aplicativos religiosos foram proibidos. Bíblias digitais desapareceram das lojas virtuais. Líderes de pequenas igrejas são acusados de espalhar ideias perigosas, simplesmente por realizarem estudo bíblico dentro de suas próprias casas. Na China, a fé é observada e essa vigilância é absoluta. Câmeras com reconhecimento facial monitoram templos e prédios religiosos. A tecnologia rastreia quem entra, quem sai e quem se reúne. Para muitos cristãos na China, cada culto pode ser o seu último culto. Mas apesar de toda a opressão, o cristianismo cresce na China. Hoje estima-se que existe mais de 100 milhões de cristãos no país. Muitos deles se reúnem em segredo. Essas igrejas escondidas não têm templos grandiosos, não têm holofotes, não têm liberdade. Mas tem algo que o governo não pode quebrar: a sua fé inabalável. Em porões, salas pequenas, campos afastados, cristãos continuam orando e cantando e estudando a Bíblia, em silêncio, mas com esperança. Como está escrito, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A história da igreja na China é a história da persistência da fé. Uma fé que se mantém viva mesmo quando o mundo tenta silenciá-la. Que essa história possa trazer reflexão para todos nós e que nós nunca nos esqueçamos daqueles que lutam para crer, daqueles que lutam para estar em o culto, para cultuar ao nosso Deus. E hoje você possa em suas orações apresentar ao Senhor nosso Deus nossos irmãos que estão na China, que estão sendo perseguidos por amor do Evangelho de Cristo. Se esse vídeo te motivou a servir mais a Deus com fervor e com amor, deixa nos comentários que nós estaremos trazendo mais vídeo para vocês semelhante a esse.